parece que... Show de bola. Perfeito. Galera, boa noite. Estava vendo os vídeos antes, agora já vamos no talo. É legal falar que eu já conversei com o Pedro Braz sobre essas jogadas, tá? E aí, só reforçando mais uma vez, e o meu ponto não é pessoal, até porque a maioria dos jogos que eu analiso eu não sei quem são as pessoas, mas é entender um pouco sobre o que está acontecendo em alguns lugares, tá? E, e eu fiquei muito encucado com algumas situações desse jogo do Tigres e Gladiadores, tá? Então vou mostrar para vocês aí. A primeira coisa é o seguinte: você vê que a posição do umpire, a gente está com a bola na jarda 5, correto? O umpire está lá dentro da end zone. Então, assim, quando essa jogada começa, os árbitros de linha têm que ir para a linha de gol. Não tem ninguém com a linha de scrimmage. E quando o cara ameaça um passe, se esse cara ameaçar a linha de scrimmage, não vai ter ninguém vendo. Vai ter que ser palpite, tá? Então, show. Desculpa que eu apertei sem querer o botão e voltei. Vamos ver essa jogada? Olhando rápido. Pum, passe incompleto e tal. Tem uma flag. Tem uma flag aqui. A primeira coisa que eu vi quando tinha flag, eu falei, putz, interferência de passe, criou a separação. Não tem jeito. Chamadaça, chamadaça. Apesar do posicionamento ruim, que você vê que umpire e back judge, eles estão, sei lá, a 3 metros um do outro, lateralmente falando, é uma posição ruim, tá? Então a gente precisa consertar isso. Onde é que o umpire deveria estar? Beleza? Cara, o umpire quando começa a jogada, ele tinha que estar mais ou menos por aqui. E aí quando começa a jogada, ele vem em direção à linha de scrimmage, porque isso era uma jogada de passe. Quando a gente lê o passe, a gente vai para frente como umpire, tá? Bom, dito isso, eu quero que vocês se atentem a esse fato aqui, ó. Ó, esse jogador aqui, ó. Esse jogador, tá? Eu não consigo ver a bola. Onde é que tá a bola? Ah, a bola tá aqui. Ou seja, quando tem o contato, a bola já estava em voo. Todo mundo concorda? Bola aqui e teve um contato aqui. Cara, primeira coisa, isso não tem como ser interferência de passe de defesa. Vamos lá. O branco tá atacando e o azul tá defendendo. Não tem como ser uma interferência de passe, por exemplo, porque o passe não foi na direção daquele cara. Tá? Não tem como ser um bloqueio legal pelo lado cego, porque não tem o forcible. É pelo lado cego, é em campo aberto, mas não tem o forcible. Vocês vão ver, eu voltando aqui para vocês, que é um contato acidental, tá? Olha aqui, ó, por favor. Ó, vai ter um contato acidental. Tanto que o cara nem tchum, nem reclama nem nada, porque é um contato acidental, um contato de jogo. Dois caras colidem, isso é o futebol americano, tá? Isso não tem como ser bloqueio legal pelas costas, porque é um contato acidental. É um contato acidental. Contatos acidentais não são considerados bloqueios, porque bloqueios são contatos intencionais. Tá? Então essa chamada de bloqueio pelas costas, além dela não ser correta porque não afeta a jogada, essa é aquela chamada que, além dela não ser de jeito nenhum, independente da situação, uma chamada de bloqueio pelas costas, é aquela, beleza, foi bloqueio pelas costas. Mas, cara, foi de um lado do campo e o passe foi no outro, sabe? Então, assim, não teria por que marcar pelos conceitos do manual de mecânica, tá? Então, é uma chamada bem ruim de bloqueio pelas costas, tá? Sobre bloqueio pelas costas, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse fim de semana. Que teve o contato nas costas, mas foi contato. E aí eu tava na saída do time teoricamente do time que sofreu a falta. E eles começaram a gritar, né? Ah, foi. Olha lá, árbitro, você não tá vendo bloqueio nas costas, bloqueio nas costas. Terminou a jogada, eu parei, fui direto principalmente pro técnico, falei, técnico, seguinte, eu vi, isso não é falta. Contato não é falta. É bloqueio. Sim. A falta é bloqueio pelas costas. O cara encostou nas costas do seu jogador. Eu não vou marcar isso. Isso não é para ser marcado. Sim. Não teve vantagem, não teve violência, não teve impacto.
Falei, não tem o que ser marcado. Deixando bem claro, assim, rígido, mas deixando bem claro que isso não é falta. Tem que ter o bloqueio. E posso só fazer uma observação? Com certeza. Levando em conta aquela história do sem querer também a falta, esse é o tipo de situação que realmente vocês dois são completamente corretos, a gente não marca porque isso não tem nada a ver. Mas imaginemos que esse passe tivesse ido na direção desse contato. Aí sim a gente marcaria. Sim, aí seria, por exemplo, uma interferência de passe, porque o contato foi durante o voo da bola. Tem a Aí questão do sim ponto de seria. ataque, né? O bloqueio pelas costas fala muito da questão do ponto de ataque, por exemplo. E aí ele foi tipo oposto ao ponto de ataque da jogada, né? Aqui só fazendo um comentário em relação à posição do pylon, do Arthur no pylon. Cara, a gente tem tido muitos problemas no Brasil em relação à posição inicial em jogadas que o Arthur de fundo tem que estar no pylon, tá? Nesse caso, cara, você vê que o Arthur ele tá meio que tipo na reta da lateral, tá? Ele tem que ficar nessa posição que tá o boneco, porque se o passe ameaçar a linha de fundo, ele vai fazer isso aqui. Se o passe ameaçar a lateral, ele vai se posicionar e vai olhar essa lateral aqui, tá? Outra coisa é, árbitros de linha, quando começar a jogada, vão para a linha de gol, tá vendo? A jogada começou, Red Line ainda tá preso no pirulito. Então começou a jogada, vai para a linha de gol. E aí foi uma coisa que eu falei com o Pedro. Eu falei, Pedro, você como ref, por favor, cara, seja um cara que chama isso, por exemplo. Se você tem dois wings que já fazem isso normalmente, você não precisa lembrá-los toda hora. Mas se você sabe que o pessoal ainda tá pegando o jeito e tal, pô, chega, ó, tá na jarda 5, você para a linha de gol, você para a linha de gol, tá? Seja vocal nesse tipo de situação. Beleza? Wings também, né, cara? De pings também. Você liga numa coisa também, Eles têm a linha de gol. Sim. Fala, B. aquilo que a gente está falando que é o ano do Ampare do Brasil, né? Você consegue colocar mais ou menos no frame do passe sendo recebido, no Aqui. processo de recepção? Recebido. Essa bola fica muito perto se ela bateu ou não no chão, né? E assim, se o Ampare está no posicionamento certo, ele é o cara que tem essa visão de frente, né? Sim. Ele é o cara que está bem posicionado. Aqui, ele está praticamente na mesma posição que o back judge. Então, ele também está encoberto. Ele não tem quase nada a adicionar nesse lance. Quem provavelmente poderia dar uma perspectiva se esse passe foi completo ou não, caso o back judge não consiga ver, ou caso o wing aqui que está encoberto pelo corner, o deep wing, perdão, não consiga ver, é o wing lá do outro lado, né, cara? É o headline, mano, assim, é uma coisa muito difícil de ver, né? Então é aquilo que a gente estava falando, um bom posicionamento às vezes vai ser importante pela sua segurança, às vezes vai ser importante também para que você possa contribuir com a equipe, né? Porque se dois árbitros estão perto a ponto de se tocar, um deles está errado, né? Até porque ele não está vendo nada diferente dali. Aqui eles não estão a ponto de se tocar, mas eles estão bem perto, né? Sim. Bom. Na verdade, naquela filosofia de quando o campo tá curto, você dividir a endzone em dois, eles dividiram pro mesmo lado, né? Os dois estão pro mesmo lado. Acho que eles nem dividiram, assim, nem teve essa comunicação a ponto de dividir esse meio. Bom, aqui, cara, vamos lá, eu acho que é a quarta semana seguida que eu estou falando sobre segurança de wings. Quarta semana seguida. Essa semana a gente não teve vídeo de wing caindo, porque foram 5 jogos no Brasil. Quer dizer, dos jogos que tiveram, assisti 3 de 5. Então, pelo menos nos que eu vi, não teve nenhum árbitro caindo. Mas é o seguinte, essa movimentação da Red me preocupa, tá? E aí não é uma questão que me preocupa por ser homem ou mulher. É uma questão que me preocupa uma pessoa de capacete shoulder pads indo na direção de uma pessoa sem capacete shoulder pads, tá? Uma pessoa sem proteções. É o seguinte, quando esse jogador começa a se deslocar na direção do wing, você ir na direção de onde ele está indo também, cara, você se expõe a um risco muito grande. Muito grande. Por isso que a gente fala, quando o jogador vier na sua direção, você vai fazer este movimento aqui, ó. Você vai fazer um contrafluxo. Exatamente. Você vai fazer um contrafluxo
da movimentação que esse jogador faz. Ah, não é porque é bonitinho, não é porque é legal, é porque é seguro. É seguro. Você vai ter uma visão melhor, você vai ter a sua segurança em primeiro lugar, não sendo ameaçada, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando pela primeira vez. A gente já viu semana passada, pessoal do Sul, o Sakai já trouxe o relato que teve árbitro de São Paulo que se lesionou. A gente já viu árbitros, por exemplo, do Ceará que quase foram arrastados pela jogada. Então precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Se Tá? quiser, Além de ser uma questão de mecânica, é uma questão. depois que Diga. terminar, eu tenho uma jogada que eu mostrei exatamente a mecânica que eu, na minha leitura correta. Depois que terminar de gravar, se quiser, eu mostro. 5 minutinhos dá pra mostrar como deveria, como eu imagino que deveria ser a movimentação. Sim. Cara, aqui, mais uma vez, a gente tem que falar de umpire. Olha a distância que o umpire tá antes do snap aqui, ó. Ah, essa aqui é uma bola que tá na jarda 8, mais ou menos. Tá? Jarda 7. A gente tem um umpire que está na jarda 15. 20, certeza, é 20. 20. É 20, né? Cara, sinistro isso, tá? Porque se tiver uma substituição, por exemplo, não dá tempo dele chegar. Cara, ele tá. Assim, o certo é você ficar perto dos linebackers e tal, ali naquela área, 5, 7 jardas da linha, saber se posicionar. Só que ali você tá entre os linebackers e o safety. E assim, logo atrás do safety já tem o back judge. Então isso é uma mecânica muito, 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 muito ruim, tá? Meu ponto aqui é o seguinte: vai ter a corrida, tá? O cara vai se desvencilhar, tem uma falta por holding na jarda 1. E aqui você vai ver, ó, uma boa movimentação do line judge, ele acompanha, tá? Beleza. Vamos lá. Para num take anterior ao fim da jogada. O Aqui, cara tropeçou no vamos próprio lá. pé, é isso mesmo? Tropeçou no próprio pé. Eu vou fazer um X aqui e eu quero a opinião de vocês nesse spot, ó. Quem A linha do são VAR. os responsáveis? A linha do VAR. Quem são os responsáveis por marcar este spot? Alguém pode me dizer? Wings? Perfeito, Rafael Caso. Você, nosso acadêmico aí, muito obrigado. Cara, os wings. Wings. Não tem tipo, porque o back judge, porque o side judge, porque o umpire. Wings. Wings. Apenas wings. Bolas que terminam entre wings e deep wings, só wings marcam o spot. Tá? Vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Excelente movimentação do line judge. O back judge não precisa voltar e o umpire, ele não precisa vir até aqui. E olha o seguinte, lá em cima faltou a movimentação da wing e esse cara não volta. Ele não volta para marcar o spot. Ele não volta para marcar o spot. Se você voltar uns 5 segundos, você vai ver que na verdade ele não voltou. Na hora que. Ele parou, né? Na verdade, para agora. Onde ele estava já ali. E aí, vamos ver quando que ele começa a correr. Você vai pegar na câmera? Acho que não. Ó, essa movimentação inicial da wing tá boa, porque ela tá encaixotando. Só que vai diminuindo e para. Então, assim, mais que demore, é para chegar. Tá? Então, back judge não volta e side judge não volta. Tá? O field judge nem aparece, então quer dizer que ele pelo menos estava numa posição mais funda que o back judge e que o side judge. Então, uma boa movimentação aí do nosso querido field judge. Tá? Cara, eu vou falar sobre esse 50-50 de quem marca o spot até a gente chegar no tópico dia que todas as pessoas vão conseguir fazer isso sem ter dúvida. Essa jogada aqui é foda, tá? Essa jogada aqui, ela tem o selo Guilherme Coin de entretenimento. Vamos lá. Para que vocês olhem a jogada,
tá? Tá rolando a jogada, pá. Snap saiu. Flag. A jogada rolou. Sinal de timeout. Qual é a falta aqui? Qual é a falta aqui? Legal shift que se converte false start, né? Perfeito. Perfeito. Vamos ver qual vai ser o sinal. Conversa e tal. Beleza. Passar um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos ver o sinal que o Pedro vai fazer. Offside. Vamos voltar aos conceitos dessa jogada aqui. Pessoal, pela regra 712, fala assim, shift. Só que esse shift, ele se converte em false start. O que é o shift que converte em false start? Vamos lá. Abriu o huddle. Olha o número 11. Vem comigo, número 11. Vem comigo, ó. Número 11, número 11, número 11, número 11. Ó, é do outro lado, hein? É do outro lado, hein? Número 11, número 11, número 11, número 11. Saiu o snap. Ele não estaciona por pelo menos um segundo depois que ele sai do huddle. E sai o snap. Ou seja, isso é um shift legal que se converte em false start. Isso deveria ter sido uma falta em bola morta. Tá? A responsabilidade dos wings, tá? E eu até estava relendo o manual de mecânica hoje. A responsabilidade do wing é shifts na sua área. Se você vê que o número 11 ele nunca estacionou quando ele sai do huddle e ele está chegando na sua área e ele não para, você vai matar a jogada na hora quando sai o snap. Pedro, o número 11 nunca parou por pelo menos um segundo. Tá? Pode anunciar como false start, 5 jardas do ponto anterior. Já chega para o umpire, ó, 5 jardas daí para lá, tá? E vamos embora. Só que vamos lá. Outra coisa que pega muito. E aí, pessoal? É o tipo de situação que eu não sei. Tá? Aí é uma coisa que eu realmente não sei. Tá? Se o árbitro brasileiro ele não entende a importância disso. E aí eu não estou falando dessa jogada. Estou falando assim de todas as situações que envolvem um offside e que os árbitros de linha não vão até o referir. Eu quero que vocês analisem comigo o processo dos wings nesse momento. Tá? O ponto é o seguinte, ó. Esquece o shift de conversa de false start. Tá? Esse DE tá na frente da linha. Beleza. Marcou, show de bola. Primeira coisa. Ninguém marca o spot do fim da jogada. Ninguém marca o spot do fim da jogada. Ah, mas vai andar 5 jardas para frente. Ninguém marca o spot do fim da jogada. Tem que ser marcado o spot. A flag já foi jogada. Pipi. Beleza, esse é o spot. Então, já que o Line Judge jogou, Red Lion segura o spot lá onde foi. Fala, cara, ó, teve um offside. Só que veja só. Vamos ver o processo. Ó. A ida até o referir, lenta. Vai passar o replay. Agora que o pessoal foi lá. Então, a gente tem uma chamada. Vamos lá, que acaba. Vamos ver aqui a jogada. Com quanto tempo que a jogada acaba? Vamos lá, 21 segundos, né? A gente tem quase um minuto para chegar para o referir falar. O DE tava na zona neutra na hora do snap, tá? 5 jardas do ponto anterior. Isso é uma coisa que você resolve em 10, 20 segundos. Na semana passada a gente viu o vídeo, eu e Didi igual louco lá falar com o Jean. Comunicação rápida. O cara vai de zona neutra. Não, né? Não. Beleza, pode dar o false start. E aí, aplicação do false start, rápida. Nessa hora, a gente já chegou pro Mono, que era o umpire, e falou, Mono, 5 daí para trás, tá? O Mono foi, andou, Didi chegou pro marcador de down, colocou lá. Cara, rapidinho a gente resolveu a situação, tá? Isso aí faz parte de processo e passar confiança. Porque, por exemplo, a gente lembra daquele jogo do Galo e Vasco, que a gente viu a pandemia inteira, 20 vezes esse processo e tal. Precisa ser feito. Aí o jogo tava 0-0.
terceiro quarto, jogo bem gerenciado, mas se tu pega um jogo quente e você não faz as chamadas mostrando que você está com confiança, isso pode dar uma rusga na tua comunicação com o técnico de um dos times na lateral. Show? Bom, Guilherme, posso aqui só dar uma pontada em outra coisa também nessa jogada? por favor, por favor. Assim, ok, foi na cara dos Wings o que aconteceu. Mas esse jogador número 11 era de um dos Deep Wings. Como é que esse cara não percebeu nada de errado? Então, mas aí eu só vou dar uma leve passada de pano pro Deep Wing, porque a minha impressão é uma chave pré-snap. Tá? Quando ele forma, esse cara passa a ser chave do Deep Wing. Ele não tem a responsabilidade desse cara desde da saída dele do huddle, porque ele começa alinhando de um lado. Sacou? Então, tipo, talvez ele esteja encoberto para ver se esse cara estava estacionado e depois fez o motion, por exemplo. Eu acho que é muito mais do Wing do que do Deep Wing nesse caso. Eu não sei Sim, se. mas levanta aquela dúvida também, né? Tipo, o cara tem que pensar, pô, peraí, ele tava fazendo uma movimentação ali, será É. que... Sim, sim, É, ele poderia ter. Ele que poderia ter aí pode chegado parecer, pra Wing pode e só parecer o falado, né? motion, né? Na Foi essa visão impressão do Deep também. Wing pode parecer o motion, né? Ele pode, assim, ele teria que ter noção do jogo, né, pra poder ver que não foi o motion. Mas vamos dizer que ele não viu o começo do momento que eles quebraram o huddle e só viu a movimentação, é o motion. Ficou essa impressão também de que é estranho pra. Que é estranho pra ele. Faz muito tempo que eu não apito de Deep Wing, mas normalmente quando tinha esse tipo de situação, quando eu quebrava o huddle, eu já começava a procurar o meu homem. Pelo Foi menos o que ela minha falou. leitura, era o que eu costumava fazer. É que aí tem um problema, Jean. Ele vai para um lado e depois ele vai para o outro. Que aí, ó, pausa aí, Jean. Pausa um pouquinho antes disso. Aí tá bom. Nesse ponto aí, se você é o Deep Wing, você já tá procurando o seu cara, não tá? O seu Ok, cara é aquele cara lá de cima. Ele ok, tá aí olhando eu a achei princípio pra aquele de esse cara aqui da cima. ponta. Então, Sim. aí eu Aí, achei aquele de cima. aí eu travei. Na hora que o 11 passa, automaticamente o 11 passa a ser o meu Sim. cara. Sim. E aí o Aí, back judge é que pega o de dentro. não, mas até aí, se ele tava olhando só essa parte, tudo bem. Tem que ser uma visão muito de cabresto pra você só tá vendo isso, né? Não, Mas, eu posso estar sendo tópico pra caralho, mas tipo, podia ter dado uma ajudada nessa história. não, poderia sim. O ponto é que você tem que considerar, se o cara tá focando exatamente naquele ponto, aí vê o cara passando, né? A visão geral do jogo, o certo é o Deep Wing fazer o que você falou. Achar, pô, tem alguma coisa estranha. Mas vamos dizer que o cara achou que era no motion, acabou. Mas eu posso só uma dúvida, então, nesse caso. Nesse caso, o Deep Wing, ele poderia apontar, tipo, eu acho que eu não jogaria flag, mas ele poderia no máximo chegar, se aproximar e falar, olha, o tava fazendo motion legal porque tava fazendo motion pra frente, seria isso? Não, você vai falar. Você viu. Chega pro Wing e fala: Você viu ele estacionado em algum momento? Ah, não. Então tu vai lá e chama um. Fala com um ref, ó, cara, ó. Esse cara Vou não dar um exemplo estacionou. diferente, Zeca. Lembra do nosso amistoso em Cruzeiro? Uhum. Que teve uma jogada que o Gui e o Pedro foram aplicar alguma coisa. Aí, tipo, eles começaram a aplicar e eu falei, ô, parou. O que vocês estão fazendo? E eu tava de Deep Wing. Aí eles, tô aplicando assim. Vocês estão fazendo errado, cara. O que aqui foi o fim da jogada. Ou seja, não é porque eu sou um Deep Wing que eu tô assistindo o jogo. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Aí na hora que eu vi que tava acontecendo alguma coisa estranha, eu parei tudo de novo. Por mais que fosse parar mais um minuto o jogo, é melhor fazer a marcação certa. Não, Aí eu sim, falei, minha galera, dúvida é o como que o Deep Wing levaria essa informação. Do tipo, ele chegaria e obviamente fala... ele não viu o shift Você legal, pergunta- porque ele você tá... Se eu fosse pergunta o Deep se- Wing, eu te digo o que eu faria. Eu chegaria lá e falar, ó, galera, pra mim esse ataque nunca parou um segundo. Principalmente o número 11. Que tava na minha chave. Pra mim, esse cara nunca em nenhum momento parou de andar. Do momento que ele quebrou o huddle até o momento que saiu o snap. Aí se o Wing falasse outra coisa, falasse não, ele já tinha parado, aí eu falo, beleza. Aí você não tem como sobrepor essa informação que o Wing tá te trazendo. Agora, como Deep Wing, eu traria essa informação de que pra mim o cara nunca parou. Não, e também esse final, já que ele tá andando pra frente, pra parar, ele tá vindo pra frente pra parar, se ele tava fazendo motion, ele resolve andar pra frente, ele parou de fazer o motion, ou tá fazendo motion legal. Porque ele não pode se deslocar pra frente fazendo motion. Ele tem que ser paralelo ou pra trás. Sim, Essa que era a minha dúvida. O máximo que eu poderia trazer informação é falar, olha, o 11
se ele tava fazendo motion, ele começou a andar pra frente e rolou um motion legal. Aí um dos wings levantaria e fala, não, ele não parou em nenhum momento. Ah, então beleza. É como levar essa informação, entendeu? Vamos lá que a gente já tá 10 minutos no mesmo tópico. Passando. Vamos lá. Cara, que excelente chamada do line judge por interferência de sideline, tá? Você vai ver que ele se movimenta bem, porque o cara não ameaça ele, porque ele tá indo reto a umas 4 jardas dele. E aí ele encaixota. Quando ele vem aqui, ó, dá uma encoxada no técnico. Se fosse o Didi, teria atropelado o maluco. Mas a gente sabe que em Minas o pessoal tem um coração menos violento. E aí vai ter a falta. Excelente marcação, tá? Aplicando. Essa é uma daquelas que a gente fala que é uma falta em bola viva aplicada em bola morta. Tá? Só lembrar vocês, tá? Que existe a diferença de você aplicar as 15 jardas direto, que é quando tem essa interferência. O cara ou precisa desviar, ou o cara bate no técnico, tá? E isso também tem que ser um processo de gerenciamento durante o jogo. Pessoal, dá uma afastada aí na lateral para eu poder trabalhar, por favor. Para que isso não chegue a ocorrer, mas aconteceu. Boa chamada aí do line judge. Deixa eu ver. Aqui, ó, mais uma daquelas que eu falo para vocês, que a gente precisa chegar logo no referir. Red Linesman, só joga flag, não dá nem o sinal de timeout. Line judge caminhando, Red Linesman parado. E aí você vê, cara, que é o que eu falo. O Pedro tá pedindo informação. Ele tá tipo, alguém pode vir aqui e me falar o que aconteceu, por exemplo? E, por exemplo, Red Linesman nunca oferece informação. Tá? Jogou a flag, mas não deu informação. Se você joga flag, você tem que colaborar com alguma coisa. Você só não vai colaborar se, por exemplo, o line judge já chegou fazendo sinal suplementar e você concorda com o sinal dele. Tá? É aquela questão, gente. Acelerar o processo, tá vendo? Ó? Foi o cara invadiu a zona neutra, fez com que o cara do ataque se mexesse. Pô, é uma aplicação móvel. Já chega lá. PVP, ó. Offside, 98 defesa, tá? 5 do ponto anterior. Repete a quarta descida. Tá? Então, assim, agilizar esses processos. Ponto importante aqui. Questão de violação de estoque legal. Vai ter um corte brusco na câmera, como vocês já conhecem, como de praxe. Vamos lá. A bola bate no cara na jarda, sei lá, 43. Não. 43. E aí, 44, perdão. E a bola, aí tem o Muff, é recuperado pela defesa na jarda 43. Cara, ninguém jogou beanbag. Coen, pô, mas aí, pô, tu também é sacana, né, cara? Pô, tu tá reclamando aí de uma jarda. A questão não é uma jarda, a questão é o conceito. Se essa bola tivesse ido lá pra trás, os caras pegam na jarda 1, a arbitragem ia dar a bola na jarda 1. Porque não tem a beanbag pra falar, aqui teve uma violação de toque legal do time A, e aí o time B pode escolher colocar a bola nessa jarda. O que a gente fala daquela questão de porque o 1%, cara, é questão de conceito. Não teve a chamada da beanbag para falar que ele teve uma violação de toque legal. Se não tem essa violação de toque legal, a arbitragem vai dar, por exemplo, o ponto que for. O ponto que acaba a jogada. E se o time A recupera, será que iam dar a bola pro time A? Porque teria que ser bola do time B, por causa da violação de toque legal. O meu ponto é esse. O time A toca na bola antes do time B numa jogada de chute, se não for em conflito com outras regras, é uma violação de toque ilegal. E aí tu vê o umpire e não marcar spot, não precisa, esse spot é do deep wing e do back judge. Conduta. Aqui o meu ponto é mais sobre gerenciamento, tá? Tô dando uma corridinha agora no final também para não ficar muito maçante, apesar de que eu acho que já está.
vai ter um passe, tá? E vai cair na lateral do... Aqui, ó, incompleto. Aí Judge dá incompleto, cara, esquece de olhar para referir para outro lugar. Foi um sinal de incompleto muito bom. Só que você tem que continuar olhando as ações, porque a gente tem um cara do time A na lateral do time B, embaixo de um cara do time B. O cara tá levantando, encarando o cara e ele tá olhando para outra direção. Do cara. Se chamasse conduta desportiva aí, eu não teria problema com essa chamada. Ainda mais que ele deu essa encarada no cara. Só que nós precisamos estar olhando as ações que estão em volta da gente quando é nossa responsabilidade. Por exemplo, eu senti falta do Field Judge voltar para limpar essa lateral. Ele nem aparece no vídeo. Tá? Então, nessa hora que é do passe incompleto, ele já vem, pega o cara do Gladiadores e tira da sideline do Tigres. Mas aí, como comentou, como é passe incompleto, essa limpeza já podia ser do próprio wing, né? Não precisaria nem o deep wing. Exatamente. O normal é ser o deep wing numa jogada porque Então, o wing tá fazendo, marcando por spot, exemplo, mas como é passe incompleto... Então, o que ele poderia fazer aqui também, tá? Esse cara vem, tá? Esse cara vem aqui para tirar o cara daqui. Depois disso, ele pega a bola, ele pode jogar a bola ou direto pro umpire, se o umpire estiver bem posicionado, ou jogar a bola para esse field judge fazer a point e jogar a bola para ele. A questão é, não teve limpeza, não teve uma reação. A gente, olha essa cena. A gente tem o field judge olhando para cá, gladiadores no chão e um monte de cara do Tigres em volta dele. Não aconteceu nada. É a receita, né? É a receita pra dar merda. Ô, Guilherme, eu vou ser até mais chato. Quando você vê o cara, quando sai de cima, ele sai passando por cima. Ele não sai por trás. Ele sai passando por cima. E a administração de lateral estava muito ruim. Porque no início da jogada, você vê que o treinador que tá de chapéu de pantaneiro ali, camisa amarela, ele tá em cima da linha lateral. Onde é que ele tá? Ele tá colado na linha lateral. Sim, inclusive foi ele o cara da diferente sideline também. Então, tomar muito cuidado em relação a isso também. Não sei se esse é o último vídeo. Deixa eu ver. Tem só mais uma e aí é um vídeo muito bom, tá? Esse aqui é só, cara, mais uma vez a gente reforçando a questão do máximo avanço. Ó, o cara dá o tackle aqui, né? Aí o cara cai 2 jardas para trás, o spot é onde o cara cai. Então, tomar cuidado. Ele realmente faz o movimento de relógio rodando certinho, cai a menos de 3 jardas da lateral, tá? Mas tomar cuidado em relação a isso também, tá? E agora, pra mim, obrigado Pedro Braz, o vídeo favorito desse jogo. Vou botar com som. Do Tigres, lá vem o Gladiador, Snap foi alto, entregou a bola para Vamos lá, Snap na jarda 24, tá? Mentira, faz o passe é muito longo! Tem falta na jogada! Irmão, olha onde tá o umpire. Olha onde está o umpire. O umpire, quando o passe passa por ele tá na jarda 5. Faz o passe é muito longo! Cara, olha isso aqui. Ele está a 15 jardas da bola. Não, ele está a 19 jardas da bola. 19 jardas da bola. Ele passa pelo... Tipo, ele vai lá atrás, repor a bola. Tipo, cara, muito ruim. O posicionamento, muito ruim a movimentação. Não avançou. Outra coisa. Deep wing. Vamos lá. Se o snap é na jarda 24, quer dizer que você está pelo menos na jarda 2. 22 jardas, 20 jardas, tá na jarda 4, vai para a linha de gol e o back judge vai para a linha de fundo. A gente vai ver que tem um passe que é fundo. Lá vem Gladiadores, né? A gente vai ver que tem um passe que é fundo. Se esse passe ameaça a linha de fundo, não tem ninguém lá, porque está back judge e side judge na mesma linha, tá? Então, aqui no fundo, o inicial deveria ter sido o side judge aqui e o back judge no fundo do campo, tá? E aí, alguém tem que chamar isso, tá? Se tem um snap nessa jarda e tá errado e tal, cara, tem que chamar.
Eu me comunico muito com o Scofano, quer dizer, nos 2 jogos que eu fiz de ref que tava Scofano de back judge, eu me comunicava com ele. Por exemplo, teve um lance que era uma Hail Mary. Era claro que ia ser uma Hail Mary. Era o último lance do jogo que o time que tava com a bola tava perdendo. Eu falei, Scoff, linha de fundo, pô. E aí, o Sakai e a Jéssica foram pra linha de gol. Então, cara, tava tudo coberto. Sabia que era um passe longo. Então, cara, a gente tem que ter essa percepção também, sabe? Pô, se eu tô a 4 jardas da linha de gol, eu vou pra linha de gol. Se eu estou na linha de gol e eu sou o back judge, e o meu side judge está na linha de gol, eu vou pra linha de fundo. Ou seja, temos todas as áreas ali cobertas. Tá? Vamos, meus amigos, a aplicação. Interferência de passe, eu achei uma aplicação ok. Uma chamada ok, né? Aqui para não dar um spoiler do que foi essa falta, né? Vamos aguardar a marcação da arbitragem para a gente fazer nossos devidos comentários. Durante a descida, interferência de passe, defesa, número 20, metade da distância para o gol, ponto anterior, primeira descida ao... A gente teve aí uma chamada de interferência de passe, metade da distância pro gol. Descida, né? Não sabia que foi durante a descida. Sim, sim. Eu falei com o Pedro que eu achava que não precisava, e ele fez isso bastante durante esse jogo. Eu acho que ele tentou se referenciar um pouco, e aí eu acho que ele tá, tipo, jogando pra cima e agora ele tá podando pra voltar num anúncio melhor. Eu falei, cara, por exemplo, um false start, você não precisa falar que é antes da descida, porque deu pra ver que não teve snap, que o false start é antes da descida, então não precisa desse tipo de coisa. Isso aí ele tá alinhando, tá ficando muito bom. A questão é a seguinte, essa metade da distância pro gol, tá certa? É isso mesmo? Não. Metade da distância pro gol. Não mesmo. A interferência de passe é exatamente a exceção, né, da regra Exatamente. de metade da distância. E o livro de regra é tão filho da puta que ele não coloca isso na regra de interferência de passe. Ele bota na Ele regra de coloca metade isso. da distância. Né? Exatamente, de aplicação na metade da distância. Então, como a gente tem um snap na jarda 24 e a bola na endzone é mais de 15 jardas, a gente vai dar 15 jardas inteira, primeira para gol na jarda 9. A conta tá certa, né? Primeiro para gol na jarda 9. E aí, é o que eu falo, tá? Eu falei com o Pedro sobre essa aplicação e tal. Pô, cara, eu amo conversar com o Pedro, porque o Pedro ele é um cara que ele aceita o feedback legal, é um cara que ele quer muito aprender, e isso vai ser muito bom pro ref que ele vai se tornar. E a questão é a seguinte, o meu ponto, ele é assim, ninguém na equipe poderia chegar e falar, olha, não tem metade da distância, vai ter que aplicar as 15 jardas inteiras. Pô, é uma aplicação incomum e tal. Nós temos que saber as aplicações incomuns, tá? Então, assim, o meu pedido e aí é o meu pedido para toda a comunidade, sejamos pessoas que sejam úteis na aplicação para o referir também, sabe? Eu acho que a gente tem esse negócio, o referir, conhecimento supremo, sabe muito de regra, e a gente acaba deixando essas coisas meio de lado, sabe? Eu falei mais cedo, tipo, não sei aplicar fala pro ref, mas saiba aplicar, saiba passar a informação correta para ele, sabe? Então, o meu ponto para fechar o nosso estudo dessa semana é esse, cara. Que, pô, agora com campeonatos nacionais, BFA agora, SPFL em playoffs, o campeonato da CBFA começando aí em julho. Cara, sejamos árbitros que vão chegar para o referir e falar, cara, eu acho que a tua aplicação tá errada. Eu acho que tem que ser dessa forma. O Eras tá aí, ele não vai me deixar mentir que esse fim de semana a gente teve não exatamente essa mesma coisa, mas numa interferência de passe foi coisa similar. Eles iam dar 15 jardas, e aí eu falei, peraí, foi menos de 15 jardas essa interferência. Aí a gente arrumou a aplicação. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, de verdade. Rafa, se quiser parar de gravar já, por favor. Mas a ideia da equipe é exatamente essa, é um apoiar o outro. Tipo, porra, várias vezes já aconteceu com a gente aqui no Rio de Janeiro, de eu estar para anunciar a falta, eu cometer um erro e automaticamente ou o Guilherme ou alguém chegar para me acertar, e da mesma maneira eles virem me trazer uma falta onde eles estão trazendo com uma parada diferente e a gente corrige. A equipe é isso, não tem que ficar naquela vergonha de quem tá com o boné branco é o dono da verdade. Não é assim. Sim. Verdade, cara. Tá aí o Eilers que não deixa mentir, né, cara? Sim.